Muito bem, pessoal. A ideia da gente aqui é começar a trabalhar com as cônicas. Quando você fala em cônica, você está falando em elipse, hipérbole e parábola. A gente vai começar estudando a elipse, o que é uma elipse, a equação reduzida dela, tá certo? Esse tipo de coisa. Então, a gente vai trabalhar com cônicas. E a primeira cônica, então, é a elipse. Eu vou definir o que é uma elipse aqui com vocês. Depois a gente começa a fazer alguns exemplos para ficar mais fácil para entender. Vou definir quais são os elementos dela. Então, vamos lá, definição. Dados dois pontos. Vamos lá. Dados dois pontos distintos. F1 e F2, pertencentes a um plano alfa, seja 2C a distância entre eles. Elipse é o conjunto de pontos de alfa cuja soma das distâncias a F1 e F2 é constante igual a 2A. Nesse caso aqui, a gente tem que fazer uma restrição aqui, onde no caso, esse 2A tem que ser estritamente maior que 2C, tá? Pessoal, aqui é a definição clássica do que é uma elipse aqui. Eu vou fazer um desenho para mostrar quais são os elementos dela. Quando você fala sobre uma elipse, é essa figurinha aqui. Eu vou desenhar o plano cartesiano e a gente segue daí por diante. Bom, qual que é a ideia aqui da elipse aqui? A gente vai ter aqui no plano cartesiano. Nesse plano cartesiano aqui, eu vou marcar dois pontos, que eu vou chamar de focos. Um ponto aqui e um ponto aqui. Esse cara aqui fica sendo o F1, que é o foco 1, depois eu escrevo tudo isso. E aqui fica sendo o F2. O que acontece aqui é o seguinte, aqui eu vou colocar um ponto, deixa eu estipular uma distância aqui, para a gente poder explicar melhor, aqui e aqui também. Aqui eu vou colocar um ponto A1 e aqui eu vou colocar um ponto A2. Aqui eu vou colocar um ponto B1, na verdade B2 aqui em cima, e aqui embaixo eu vou colocar um ponto B1. Quando você fala sobre elipse, pessoal, essa figurinha aqui, ó. Sim. Sim, é uma figurinha oval. Tá certo? Essa elipse aqui, ela tem alguns elementos que a gente vai especificar quais são, tá? Então, na prática, é o seguinte, se você pegar, por exemplo, um ponto aqui dela, qualquer ponto aqui da elipse aqui, de acordo com o texto, o que ele fala? Dá dois pontos distintos, F1 e F2, pertencentes a um plano alfa, seja 2C a distância entre eles. Então, nessa conjuntura aqui, o que está acontecendo? Esse pedacinho aqui ele vale C, e esse outro pedacinho aqui também vale C até aqui. Tá? Então, a distância entre esses dois pontos aqui é 2C, é isso que ele está dizendo aqui. Elipse é o conjunto de pontos de alfa cuja soma das distâncias AF1 e F2 é constante igual a 2A.
A ideia aqui é o seguinte, pessoal. Qualquer ponto que você pegue na periferia aqui da elipse, por exemplo, peguei um ponto P aqui na periferia. Se eu pegar agora essa distância aqui, com essa distância aqui, no caso, esse ponto sendo o ponto P, que está aqui, que é um ponto da periferia aqui. Se você pegar e somar o ponto P, F1, que é essa distância de P até F1, mais o ponto P até F2, vai ter que ser constante igual a 2A. Tem que ser igual, no caso, a 2A. Ou seja, se eu somar esse pedaço com esse pedaço aqui, tem que dar desse ponto aqui até esse ponto aqui. Faltou especificar o que é o A aqui, né? Olha só. Nesse caso, o que vai ser o valor de cada A? Eu traço aqui e traço aqui. Essa distância aqui é A, e essa distância aqui também é A. Consequentemente, toda essa distância aqui ela vai ser igual a 2A. Então, se eu somar essa distância com essa distância aqui, tem que dar 2A. Todos os pontos que satisfizerem essa condição são pontos que pertencem a uma elipse. Entender a ideia inicial do que é uma elipse, então, pessoal, para a gente poder começar a falar sobre os elementos dela? Bom, vamos lá então. Ficou meio borrado, mas é um B2, esse pontinho aqui em cima. Eu vou começar a falar então sobre os elementos que compõem a elipse. Quais são os elementos dela, então? O que acontece aqui, pessoal? O B1, B2 é chamado eixo menor. E nesse caso, que faltou especificar uma coisinha aqui que eu esqueci de falar. Aqui, no caso, a distância do F2 até, no caso, o centro aqui da elipse, eu chamei de C. E a distância entre esse B2 que eu coloquei aqui e no caso, a origem dela aqui, a gente chama de B. Esse pedacinho aqui é B, esse pedacinho aqui é C, e a distância do centro aqui até, no caso, o ponto A2 vale A. Continuando. B1, B2 é o eixo menor, A1, A2 é o eixo maior, certo? O 2C é a distância focal. Distância focal por quê? Faltou colocar isso aqui. O F1 e F2 são os focos. São os focos. Continuando aqui. O 2A, o 2C no caso é a distância focal, igual eu falei. O 2C, o 2A é a distância do eixo maior, ou a distância, na verdade, entre os dois pontos, A1 até A2, é o tamanho, né, do eixo maior. E o 2B aqui, no caso, é a distância do eixo menor. Distância do eixo menor, tá? Beleza, esses são os elementos. Ah, tem um outro elemento aqui que é super importante, que é o E, que é dado por C sobre A. E esse aqui, no caso, é chamado excentricidade. E no caso da excentricidade aqui, pessoal, tem uma observação para fazer. Percebam só, quanto mais próximo você tiver, você perceba só que a elipse aqui em C é como se você pegasse uma circunferência e achatasse ela. A excentricidade é o seguinte, quanto mais achatada, quanto maior for a excentricidade, mais achatada ela é.
Essa que é a ideia. Por exemplo, se você vier afastando esse valor para cá, quanto mais você afastar, quanto mais você trazer, no caso, esse foco próximo aqui do A2, se você for trazendo cada vez mais próximo aqui, mais chata a sua elipse vai ficando. Não sei se vocês conseguem visualizar isso. Exemplo, se eu pegasse esse foco F2 e colocasse ele mais próximo aqui, você acabaria tendo, no caso, uma elipse mais achatada do que essa aqui. Então, como você tem que o valor de A é maior do que o valor de C, quanto maior for a excentricidade, lembrando que o limite dela vai ser 1, tá? Mais achatada a sua elipse vai ser. Quanto maior for a excentricidade, mais achatada colocar aqui entre aspas, é a elipse. Pessoal, vocês conseguem perceber isso ou não? Alguém me dá um retorno aí se vocês conseguem perceber isso? Ninguém, gente? Ó, suponha como é que você faz para aumentar a excentricidade? A excentricidade ela é C sobre A. Então, se eu pegar um valor mais próximo aqui, se eu pegar o foco mais próximo aqui do A2, consequentemente, essa medida de C vai ficar maior. Então, se essa medida de C for maior, C sobre A vai ser maior. E se você trazer, no caso, o foco mais próximo do 2 aqui, o foco 2 mais próximo do A2, e o foco mais próximo do A1, consequentemente, você acaba achatando essa sua elipse aí. Vamos ver se vocês conseguirem entender. Quando é que você consegue, em termos de excentricidade, quando é que você consegue que a sua elipse vira um círculo? Ou seja, um círculo é uma elipse com qual excentricidade? Entenderam a pergunta, pessoal? Todo mundo? Vou repetir. Um círculo... Não, 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 Vitor. Não é isso não. Ó, se você tiver que a excentricidade for 1, é porque o C e o A teriam que ser iguais. Então, você teria esse valor aqui mais próximo do A2. Aqui é o valor de C. Aqui é o valor de A, que pega da origem até aqui. Se você fizer esse C aumentar, consequentemente, C sobre A vai ficar mais próximo do 1. Então, quanto mais próximo do 1 a excentricidade for, mais achatada ela é. Quanto menor for o C, exatamente isso. Ó. Quanto menor for o C, se você conseguisse apertar esses dois focos aqui, fazer esse movimento aqui com eles, consequentemente, você não teria esse achatamento aqui. Então, se você pegasse um C, digamos assim, se os dois focos coincidissem com a origem aqui, ficasse um ponto sobre outro, você teria, no caso, um círculo. Logo, a elipse ela vai ser um círculo se a excentricidade dela for igual a 0. Vocês concordam comigo no que eu acabei de falar ou não? Eu preciso esclarecer melhor isso. Circunferência é uma elipse, isso, exato, com focos sobrepostos, exatamente isso. Correto. Né? Que é quando você acaba tendo, então, se os focos estão sobrepostos, é porque, quer dizer, a distância focal entre eles é 0. Logo, o C vai ser 0. Se o C é 0, você acaba tendo, então, uma circunferência. É exatamente isso. Está correto. Pessoal, só um detalhe que eu acho que é super importante falar aqui, uma propriedade que é o seguinte, quer ver? Você pode perceber, só um minuto aqui, você pode perceber o seguinte, que eu poderia pegar, por exemplo, esse pontinho aqui, em vez de pegar esse ponto aqui, pegar um ponto mais próximo aqui. Deixa eu tentar fazer de uma outra cor. Aqui. Pega exatamente o ponto que está sobre o B2 aqui. Pega o ponto que está sobre o B2. Se você analisar, esse ponto que está sobre o B2, essa distância aqui, vou destacar de
de lápis aqui, já que eu não tenho uma terceira caneta. Isso aqui, ó. Qual é a definição de elipse? É quando a distância, né, dos pontos até, no caso, F1, F2, seja igual a 2A. Então, se você pegar exatamente esse pontinho aqui que eu estou destacando aqui, gente, quem é esse tamanho que vai do ponto B2? Qual é a medida que vai de B2, que é esse pontinho aqui, até o F2? Essa medida aqui vale quanto? Novamente, ó. Eu estou puxando, em vez de pegar esse pontinho aqui, estou pegando esse ponto aqui em cima. Então, você acaba tendo esse triângulo isósceles aqui. Ou seja, essa medida aqui e essa aqui são iguais. A pergunta que eu faço para vocês é qual vai ser, então, deixa eu dar aquela... Isso. Qual vai ser a medida daqui, que vai de B2 até, no caso, F2? A distância entre cada ponto e o F1 e F2 não tem que ser fixa? Igual a 2A? Se a distância tem que ser fixa igual a 2A, pessoal, então se essa medida aqui, né, de B2 até F2 e de B2 até F1, como é um triângulo isósceles, essa medida aqui e essa aqui são iguais. Consequentemente, se a soma tem que dar 2A, quanto que vale cada uma delas? Vale A. Concorda comigo? Então, de B1 até B2, está medindo, no caso, A. Aí, vai valer exatamente o que você falou agora, ô Vitor. Aqui você acaba tendo um ângulo reto. Então, na verdade, a propriedade aqui me diz que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, essa distância, né, 2A aqui, ela é igual à distância, a distância do eixo maior, ou seja, a metade dele, né, do semi-eixo maior, ao quadrado, mais a distância do semi-eixo menor ao quadrado é igual à distância focal ao quadrado, que sai pelo Teorema de Pitágoras. Então, isso aqui vai ser muito útil. Só algumas nomenclaturas aqui, pessoal. Quando você falar em eixo maior, é que vai do A1 até o A2. Semi-eixo maior está pegando somente a metade dele. Legal? Tranquilo aí todo mundo? Conseguiram entender isso? Posso começar a evoluir com a matéria? Vamos lá então. Qualquer coisa, só perguntar, pessoal. Eu vou passar para vocês quais são as equações reduzidas da elipse. É claro que isso aqui dá para deduzir com um pouco de trabalho. A gente não vai deduzir, que não é o nosso foco aqui. Tá? Mas depois eu vou mandar para vocês, pessoal, o material que eu tenho aqui, que se vocês quiserem dar uma olhada no livro que eu estou trabalhando, acaba tendo a dedução dessas fórmulas aí. Então, vou colocar assim, equação reduzida da elipse. Equação reduzida da elipse. A ideia é o seguinte, pessoal, isso aqui está bem definido já. Você pode ter duas situações. Você pode ter, no caso, que ela é achatada em relação ao eixo X ou ela é achatada em relação ao eixo Y. Vamos analisar as duas situações aqui. Suponha que eu tenha, então, essa situação aqui, uma elipse assim. Igual aquela que estava desenhada lá, vou colocar um foco aqui, vou colocar um foco aqui, vou colocar um ponto A aqui, um ponto A aqui. Então, aqui vai ser A1, aqui vai ser F1, foco 1, foco 2, e aqui fica sendo o A2. Aqui vai ser o semi-eixo maior. Aí, no caso, aqui eu vou colocar o B1 aqui embaixo e o B2 aqui em cima. Lembra que, no caso, o B, a distância B é essa distância aqui. A distância C é essa distância aqui.
E a distância A é toda essa distância que pega daqui até aqui. Então, temos essa figurinha aqui. Assim. Assim e assim. Pessoal, dá para deduzir, isso a gente não vai deduzir, mas dá para deduzir o seguinte, que numa conjuntura dessa, deixa eu fazer melhor aqui, isso. Que numa conjuntura dessa, a equação reduzida dessa elipse aqui, ela é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Dá para deduzir isso aqui, tá? O livro deduz isso para a gente aqui, só que são contas assim. Não são difíceis, mas acaba gastando um tempo que nesse momento nós não temos esse tempo. Então, essa é a primeira coisa. Nesse caso, o que você tem é que o foco fica sobre o eixo X. Né? O foco, nesse caso aqui, os focos, pertencem ao eixo X. Ao eixo X. Então, você acaba tendo essa figurinha aqui. Você pode ter o caso em que os focos pertençam ao eixo Y. Vou colocar logo resumido aqui, para depois começar a fazer exemplos. Então, suponha o seguinte, que em vez de ter essa figurinha aqui, eu tivesse uma figura assim, ó. Aqui. Eu vou colocar aqui no caso... peraí. Vou colocar um foco aqui, chamar de foco 2. Aqui eu vou chamar de A2. Aqui eu vou ter, no caso, o foco 1. E aqui no caso A1. Percebam só que nesse caso aqui os focos ficam sobre o eixo Y. É o contrário daquele outro que está ali. Isso, exato, Robson. Sim, aqui no caso o centro fica na origem. Correto. Que é o caso em que você tem os focos sobre o eixo X ou sobre o eixo Y. A gente vai ver o outro caso daqui a pouco. Isso. Sim. E assim. Aí, no caso aqui vai ser B1 e aqui vai ser, no caso, B2. Percebam que aqui, o que acontece? A gente tem que... a equação, nesse caso aqui, ela vai ser o contrário dessa. Deixa eu admitir aqui isso. Aí, no caso aqui, o que acontece? A gente vai acabar tendo o y ao quadrado sobre a ao quadrado, mais o x ao quadrado sobre o b ao quadrado igual a 1. Acaba invertendo aqui em cima. Nessa conjuntura aqui, quem fica sobre o a ao quadrado é o y ao quadrado. E aqui, quem fica sobre o b ao quadrado é o x ao quadrado. Então, é o caso em que os focos pertencem ao eixo y. Tá? É o contrário do anterior. Tem mais dois casos que eu vou fazer para vocês dessa conta aqui. Que é quando você tem, então, o centro deslocado da origem. Então, suponha o seguinte. Suponha que eu tenho um caso assim. Aqui. Aqui, eu pego aqui, por exemplo, um x0 aqui. E que eu pego, por exemplo, um y0 aqui em cima. Então, nesse caso aqui, vai ser um pouco diferente. Aqui.
a minha elipse vai ter como origem esse ponto x0 e y0 aqui. Vamos tentar montar igual eu montei anteriormente aí. Aqui. Nesse caso aqui, pessoal, percebam só que o centro dela está deslocado. Como o centro está deslocado aqui, no entanto, o centro está deslocado, mas você pode perceber que o eixo maior é paralelo ao eixo x, né? Aí, nesse caso, o que acontece? Você pega x menos x0, que é essa componente aqui, ao quadrado, mais y menos y0, que é essa componente aqui, também ao quadrado, e o restante é a mesma coisa. Isso aqui fica sobre a ao quadrado e isso aqui fica sobre b ao quadrado, onde a e b equivale, é a mesma ideia que estava aqui em cima. No caso, o b vai ser isso aqui e o a vai ser essa distância que fica do A1 até, no caso, o centro aqui. Tá? Mesma ideia anterior lá. E também vale o teorema de Pitágoras, né? Que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, só observe que nesse caso aqui, o eixo A1, A2 é paralelo ao eixo x. Professor, Pois não? o senhor esqueceu de igual a 1. Desculpa, verdade, Robson. Igual a 1 aqui. Faltou colocar isso aqui. Aí, pessoal, tem a última etapa agora, que já dá para vocês imaginar como é que vai ser. É quando essa elipse aqui, você coloca ela em pé. Ou seja, você coloca o eixo principal paralelo ao eixo y. A única diferença que vai mudar vai ser aqui embaixo, mas eu acredito que vale a pena fazer o desenho. Depois a gente faz alguns exemplos sobre isso. É o quarto caso. Então, o quarto caso é assim, você vai ter novamente o plano cartesiano. Sim. Tá? Também vou pegar aqui um x0 aqui. Deixa eu medir aqui. Pego o x0 aqui, pego um y0 aqui. Deixa eu fazer um pouco diferente. Vou pegar o meu y0 um pouco mais acima, aqui em cima. Temos isso aqui. Aí, beleza. Nesse caso aqui, eu vou colocar o meu eixo principal paralelo ao eixo y. Vou colocar um foco aqui, o A2 aqui. Então, vamos lá. Aqui é A1, F1, F2 e aqui, no caso, fica saindo o A2. Aqui fica saindo o B1 e aqui fica saindo o B2. O desenho aqui, no caso, você pode perceber que você vai ter uma elipse onde o eixo principal dela vai ser paralelo ao eixo Y, que é isso aqui, ó. Sim. Sim. Sim e assim. Nesse caso aqui, então a equação reduzida dela é y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado, você acaba mudando. Mais x menos x0, também ao quadrado, sobre b ao quadrado. Você acaba invertendo isso aqui. Igual a 1. Aqui x, aqui y, aqui continua sendo b. E esse pedaço daqui até aqui continua sendo o a.
Então, são os 4 casos possíveis, pessoal, para trabalhar no caso com elipse. Quando o centro dela é a origem, quando o centro está deslocado. Tá? Agora, a gente vai começar a fazer alguns exemplos sobre isso. Vamos lá, então, pegar do mais básico aqui até o mais complicadinho. Enfim, exemplos. Determina a equação reduzida. Deixa eu olhar aqui. Uhum. A equação reduzida de uma elipse com centro na origem, eixo maior igual a 8 e distância focal é igual a 6. Aí, nesse caso, primeiro passo aqui, quando você tiver que o eixo maior é paralelo ao eixo X, peraí. Ao eixo X e depois o eixo maior paralelo ao eixo Y. Então, primeiramente, pessoal, como você tem que o centro dela fica na origem, eu não preciso me preocupar com aquela questão do x0 e do y0, porque se fica na origem, o x0 e o y0, ambos valem 0. Tá? Então, nessa conjuntura aqui, o que está acontecendo? Ó? Ela fala que o eixo maior mede 8. Talvez não tenha ficado claro. Se o eixo maior mede 8, quanto é que vai valer o A? O A vai ser a metade dele. Certo? Se você quiser fazer um desenho aqui, só para ficar mais claro para entender, seria isso aqui. Ó. Você acaba tendo o eixo Y aqui. Se é paralelo ao eixo X, é aquele caso em que ela está na horizontal. Então, olha só, a gente acaba tendo aqui o seguinte. Se aqui for, por exemplo, o A1 e aqui for, no caso, o A2, aqui for o F1 e aqui for, no caso, o F2, então, no caso, o 8 é toda essa distância aqui. Tudo isso aqui vale 8, então. Quer dizer que esse pedacinho aqui, que é o valor do A, vai ser igual a quem? Vai ser a metade, vai ser só 4. Certo a ideia aqui, pessoal? Tranquilo? Por sua vez aqui, quer ver? Quando ele fala que a distância focal é igual a 6, que é o que ele está falando aqui, ó. Se a distância focal é 6, quer dizer que toda essa distância aqui, ela vale 6. Consequentemente, só esse pedacinho aqui vai valer quanto? A metade, vai valer 3. E percebam que nesse caso aqui, o que eu tenho, no caso, é o A valendo 8 e eu tenho o C valendo 3. Só que para poder escrever a minha equação reduzida, eu tenho que ter o valor do A e do B. Que nesse momento aqui eu não tenho. Só frisando aqui, onde é que vai ficar o B? O B, na verdade, é o seguinte, ó, aqui eu teria o B1, aqui eu teria o B2. Professor. Não. Pode falar. Professor. Pode falar. O A não vale 4, não? O A vale 4. Desculpa, falei uma coisa e escrevi outra, né? O A vale 4, é metade. O A vale 4, está aqui embaixo. Eu ia perceber isso quando fosse resolver. Então, percebam só, nesse caso aqui, vai valer isso aqui, ó. Você acaba tendo essa figurinha aqui,
Sim. Passando aqui no B, assim também. Eu desisto da lapiseira. Aqui. Aqui e aqui. Você acaba tendo isso aqui. Então, nesse caso, A vale 4, o C vale 3, eu tenho que achar o valor de B, que é essa medida aqui, que nesse momento eu ainda não tenho. Mas é tranquilo, ela sai por Pitágoras aqui. Como eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, eu vou ter 4 ao quadrado igual a B ao quadrado mais quem? É 3 ao quadrado. Logo, por Pitágoras aqui, eu tenho 16, B ao quadrado mais 9. Você pode perceber o seguinte, que B ao quadrado vai ser o quê? 16 menos 9. 16 menos 9 é 7. Logo, o nosso B ele vale raiz de 7. Logo, quem é que vai ser a nossa equação? X ao quadrado sobre, como é A ao quadrado, o A vale 4, 4 ao quadrado é 16. Mais Y ao quadrado, o nosso B ele vale raiz de 7, ao quadrado é 7. Igual a 1. Essa aqui, então, pessoal, é a nossa equação reduzida da nossa elipse aí. Nós temos aí menos de 1 minuto, então eu queria fazer algumas perguntas para vocês, que não vai dar tempo de fazer a outra. Vocês conseguem entender o que significa a equação ser isso aí, pessoal? Na prática? O que significa na prática isso aí ser a equação? Significa que qualquer ponto que você pegar sobre a periferia da circunferência aqui, para o ponto pertencer qualquer ponto que pertence à periferia da elipse aqui, vai ter que satisfazer essa equação. Se você esboçar o gráfico dessa equação aqui, tem que dar a elipse. É isso que significa. Tá acabando o nosso primeiro tempo aqui, pessoal. Vamos dar aqueles 5 minutos, tá? Então, 8h15 a gente pega e retorna, tá bom? A gente continua. 5 minutos de intervalo.